Módulo 2, a queda e a perda da autoridade. Introdução. No módulo anterior descobrimos quem somos. Aprendemos que fomos adotados pelo Pai, recebemos uma nova identidade em Cristo e deixamos de ser órfãos para nos tornarmos filhos de Deus. Mas existe uma pergunta importante: se fomos criados para governar, por que a humanidade vive dominada pelo medo, pela culpa, pela rejeição e pela destruição? O que aconteceu entre o Jardim do Éden e o mundo em que vivemos hoje? A resposta está na queda, o momento em que a humanidade experimentou seu primeiro trauma espiritual e perdeu muito mais do que um jardim. Perdeu sua posição, perdeu seu governo, perdeu sua autoridade espiritual. O primeiro trauma da humanidade. Antes da queda não existia medo, não existia vergonha, não existia culpa, não existia rejeição. O homem vivia em perfeita comunhão com Deus. Sabia quem era, sabia a quem pertencia, sabia qual era seu propósito. Mas tudo mudou quando a serpente plantou uma dúvida. Foi assim que Deus disse? A dúvida abriu espaço para o medo. O medo abriu espaço para a desobediência. E a desobediência abriu uma porta espiritual. O primeiro trauma da humanidade não foi apenas o pecado, foi a ruptura da confiança. Foi o momento em que o homem deixou de descansar na verdade de Deus e passou a acreditar na mentira. E por medo de perder aquilo que já possuía, perdeu. Onde está você? No momento em que o homem caiu, Deus imediatamente se manifestou. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Gênesis 3:9. Deus sabia exatamente onde Adão estava. A pergunta não era geográfica, era espiritual. Adão havia saído da certeza da presença de Deus. O homem que caminhava com Deus agora se escondia de Deus. O homem que vivia em confiança agora vivia em medo. O homem que governava agora estava dominado. Jesus nos revelou a chave para restaurarmos essa certeza. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. Quando buscamos o reino, fortalecemos a consciência da presença de Deus. E quando temos certeza da presença de Deus, o medo perde seu domínio. O primeiro princípio espiritual da vitória é este: Deus está presente, Deus está conosco, Deus está em nós, Deus é por nós. Deus é quem Ele diz que é. Depois da queda, o homem não perdeu apenas a certeza da presença, perdeu também a confiança no caráter de Deus. A serpente insinuou que Deus estava escondendo algo bom. Foi o primeiro ataque contra a natureza de Deus. Mas a palavra declara: Deus não é homem para que minta. Números 23:19. Deus não muda, Deus não falha, Deus não mente. Quando duvidamos de quem Deus é, tudo se torna instável. Quando confiamos em quem Deus é, encontramos segurança. Nossa fé não está baseada em sentimentos. Nossa fé está baseada no caráter imutável de Deus. Se Ele disse que está conosco, Ele está. Se Ele disse que salva, Ele salva. Se Ele disse que liberta, Ele liberta. Se Ele disse que restaura, Ele restaura. Como a autoridade foi perdida? Quando Adão escolheu obedecer à voz da serpente em vez da voz de Deus, ocorreu uma transferência de legalidade espiritual. Romanos 6:16 declara: vocês não sabem que quando se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Ao obedecer ao engano, o homem abriu uma porta espiritual. O pecado entrou, a corrupção entrou, a morte entrou e a autoridade espiritual foi comprometida. O homem não perdeu apenas comunhão, perdeu governo, perdeu influência espiritual, perdeu a capacidade de exercer plenamente a autoridade que havia recebido de Deus. Aquele que deveria dominar passou a ser dominado. Aquele que deveria governar passou a ser governado pelo medo, pela culpa e pela escravidão espiritual. Como Satanás passou a influenciar a humanidade. A partir da queda, a humanidade passou a viver vulnerável às consequências do pecado. Não porque Satanás se tornou mais poderoso do que Deus, mas porque o homem abriu uma porta espiritual. O medo tornou-se comum, a vergonha tornou-se comum, a rejeição tornou-se comum, a culpa tornou-se comum. A humanidade passou a viver abaixo do plano original de Deus. O inimigo encontrou terreno para atuar através das mentiras. Mentiras sobre Deus, mentiras sobre identidade, mentiras sobre valor, mentiras sobre propósito. Por isso Jesus declarou que Satanás é o pai da mentira. Ele continua tentando manter as pessoas presas exatamente da mesma forma que fez no Éden. Só há salvação em Cristo. Mas Deus não abandonou sua criação.
Desde Gênesis, o plano da redenção já havia sido anunciado. A promessa do descendente que pisaria a cabeça da serpente já estava liberada. Esse descendente é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Não existe outro caminho. Não existe outro mediador. Não existe outra fonte de salvação. O pecado nos separou, mas a cruz nos reconectou. A condenação entrou pela queda, mas a graça entrou através de Cristo. Cruz restaurou o que foi perdido, Jesus veio recuperar aquilo que o homem perdeu. Na cruz, ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu Satanás. Colossenses 2,15 declara: despojando os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A cruz restaurou acesso ao Pai. A cruz restaurou identidade. A cruz restaurou propósito. E a cruz iniciou a restauração da autoridade espiritual dos filhos de Deus. O primeiro Adão abriu a porta para a queda. O último Adão abriu o caminho para a restauração. Declarações de fé. Eu sou filho de Deus. Eu sou livre. Eu sou amado. Eu sou escolhido. Eu rejeito toda mentira do inimigo. Eu escolho acreditar na palavra de Deus. Eu recebo pela fé aquilo que Cristo conquistou na cruz. Eu aceito a autoridade que Jesus restaurou para mim. Eu não viverei governado pelo medo. Eu viverei pela fé. Eu não viverei como vítima. Eu viverei como filho. Eu ocuparei a posição que Deus preparou para mim. Em nome de Jesus. Amém. Próximo episódio. Se Cristo restaurou essa autoridade que o homem perdeu, por que tantos cristãos ainda vivem sem exercer essa autoridade? No próximo episódio, vamos estudar a palavra grega, exousia. Vamos descobrir o que é autoridade espiritual, como ela funciona e como viver diariamente na posição que Cristo conquistou para seus filhos. Porque não basta ser filho, é preciso aprender a governar como filho. Eu sou. Descubra quem você é.